Em Konoha, Iruka dá as boas-vindas aos novos alunos da academia com um discurso caloroso, incentivando-os para essa nova etapa. Naruto, por sua vez, também motiva os jovens a se esforçarem ao máximo. Entre os estudantes, surpreendentemente, estava Kawaki. Na sala de aula, Himawari e seus amigos comemoram o fato de ingressarem juntos na academia. Curiosa, ela logo se aproxima de Kawaki, estranhando a presença dele ali. Kawaki concorda que sua situação é um pouco constrangedora para ele, e ao desviar o olhar para uma garota à sua frente, uma lembrança lhe vem à mente. Ele recorda uma conversa com Naruto, que lhe confiou uma missão altamente sigilosa. Durante a reunião, Shikamaru mostrou a foto da garota, explicando que se chamava Kai, herdeira do trono do País do Bambu, uma nação aliada de Konoha. A jovem estava sendo alvo de uma ameaça de alguém que desejava reivindicar o trono, e por isso, seu pai decidiu enviá-la para Konoha em busca de proteção. No entanto, a própria Kai não tinha conhecimento desse perigo e via sua transferência apenas como uma oportunidade empolgante de estudar em outra vila. Naruto ressaltou que até que o rei identificasse os responsáveis pela ameaça contra sua filha, Kawaki deveria protegê-la sem levantar suspeitas. Além disso, como Himawari também estaria na mesma classe, o Hokage pediu que ele ficasse de olho nela, mas sem revelar nada sobre a missão. A professora Hana, um pouco nervosa, pede aos alunos que se apresentem. Conforme eles fazem suas introduções, a turma demonstra grande entusiasmo por Himawari, por ser filha do Hokage, e por Kai, devido à sua posição como princesa. No entanto, a presença de Kawaki desperta reações diferentes. Alguns alunos sentem receio por ele ser mais velho que todos, enquanto Kai, por outro lado, o considera interessante. Sabendo que parte de sua missão era se aproximar da princesa, Kawaki tenta iniciar contato com ela. No entanto, sua abordagem direta acaba criando uma atmosfera desconfortável. Além disso, outro garoto da turma também demonstrava interesse por Kai, tornando a situação ainda mais complicada para Kawaki. No final da tarde, ao retornar para casa, Himawari compartilha com sua mãe como foi seu primeiro dia na academia. Enquanto isso, Boruto questiona Kawaki sobre o motivo de ter decidido estudar lá. Kawaki, sem dar muitos detalhes, apenas responde que tinha suas razões. Com o passar dos dias, Himawari percebe o esforço de Kawaki para se aproximar de Kai e decide ajudá-lo. Ela sugere que ele lhe dê um livro de romance, pois Kai havia mencionado anteriormente que gostava desse gênero. Sem perder tempo, Kawaki compra um livro, mas opta por esperar o momento certo para entregá-lo. Pouco depois, durante um teste básico de habilidades na turma, ele é desafiado por Eiki, que o considerava suspeito e queria impressionar Kai. No confronto, Kawaki desviou facilmente de todos os ataques e venceu sem dificuldades. Mais tarde, ele encontra Kai em um momento de descontração, agindo de forma natural, sem a formalidade esperada de uma princesa. Ela explica que devido à sua posição, as pessoas sempre depositam grandes expectativas sobre ela. No entanto, nesse instante, Eiki aparece, e ao vê-los juntos em um local isolado, suspeita das intenções de Kawaki. Convencido de que precisa intervir, ele usa um pergaminho de invocação para atacá-lo. No entanto, por não ter um contrato de invocação, a criatura invocada sai de seu controle e o nocauteia. Kawaki protege Kai, e com um único golpe, derrota a criatura. Aproveitando o momento, ele finalmente entrega o livro a Kai, mencionando que ele era alguém que queria ser amigo dela. Esse gesto marca o início de uma aproximação entre os dois. Mais tarde, à noite, enquanto Kawaki relata o andamento de sua missão a Naruto, Himawari escuta a conversa atrás da porta e descobre toda a situação. No dia seguinte, ela confronta Kawaki e o surpreende ao perguntar se ele continuaria protegendo Kai. Percebendo que ela havia bisbilhotado sua conversa com Naruto, Kawaki a questiona diretamente, e Himawari admite, mas promete manter o segredo. Mais tarde, desejando fazer amizade com vários colegas ao mesmo tempo, Kai organiza um evento e convida toda a turma para um chá da tarde especial que preparou. Os alunos ficam impressionados com a grandiosidade da festa, mas também intrigados com a presença de Kawaki, que não parecia o tipo de pessoa interessado em eventos sociais. Em meio à comemoração, Kai questiona Kawaki sobre sua decisão de ingressar na academia. Ele, sem revelar seu verdadeiro motivo, responde de maneira descontraída, dizendo que deseja ganhar dinheiro como ninja para comprar quantos taiyakis quiser. Pouco depois, Kai se retira por um momento para buscar o bolo da festa, sem saber que Osaka havia secretamente injetado mostarda picante nele como uma travessura. Quando o bolo retorna, Kawaki sente seu cheiro, e interpretando erroneamente como um possível veneno, age instintivamente avançando sobre as mesas, derrubando-as para impedir que Kai consuma o bolo. O incidente causa um grande tumulto, e Eiki, que acaba coberto de bolo, se irrita e começa a jogar pratos em Kawaki, que revida. Antes que a situação se agrave, Kai, agora com um semblante sério, intervém e exige uma explicação de Kawaki. No entanto, ele não pode justificar sua atitude sem comprometer sua missão, então simplesmente se afasta. Himawari se aproxima dele e consegue descobrir a razão por trás de sua reação. Determinada a esclarecer o mal-entendido, ela se dirige aos colegas e revela que o bolo continha mostarda escondida. Com base em sua investigação, Kawaki expõe Osaka e Neon como as responsáveis pela pegadinha. Kai, visivelmente frustrada com Osaka, repreende a atitude dela, mas no final, a situação é contornada. Para salvar a festa, Kawaki traz sua comida favorita para compartilhar com todos, garantindo que o evento termine de forma agradável. Em seguida ele se desculpa com Kai por toda a confusão causada. Mais tarde, ao conversar
conversar com Himawari, Kawaki reconhece que tudo deu certo graças à ajuda dela, e admite que não recusará mais seu auxílio. No entanto, reflete que não permitirá que ela se envolva em situações perigosas. No dia seguinte, a professora Han entra na sala de aula e anuncia aos alunos que convidou instrutores especiais para ministrar uma lição extracurricular. Logo, fica revelado que os convidados são os membros do time 7. Boruto, aproveitando a situação, provoca Kawaki, que sem poder revelar sua verdadeira missão, pede discretamente para que Boruto não mencione aos estudantes que ele já é um genin. Durante a atividade, o time 7 começa a demonstrar seus jutsus, despertando grande entusiasmo entre os alunos, que imediatamente pedem para que eles se tornem seus professores. Isso deixa Hana um pouco desanimada, pois teme perder a atenção de sua turma. Pouco depois, o time 7 propõe um exercício prático para os estudantes, mas a atividade acaba gerando desentendimentos entre eles. A situação se intensifica até que Hana intervém, tomando a responsabilidade de conversar com cada aluno a sós, e encerrando a aula especial. No dia seguinte, para promover a reconciliação da turma, Hana organiza um piquenique, e fica feliz ao ver que todos comparecem, mostrando que a harmonia entre eles foi restaurada. Dias depois, Himawari se junta a um grupo de colegas interessados em explorar a academia à noite para investigar os 7 mistérios que, segundo histórias antigas, estavam ligados ao local. Para manter o espírito lúdico da aventura e não desiludir as crianças, Kai insiste que Kawaki, junto com seu servo Batora, participe da encenação dos mistérios, tornando a experiência mais divertida para todos. Inicialmente, Himawari acredita nos mistérios, mas em meio às ocorrências, ativa seu Byakugan e percebe que tudo não passava de uma encenação. No entanto, decide manter segredo para permitir que Kai continue aproveitando a experiência. Porém, inesperadamente, fenômenos estranhos começam a acontecer sem que Kawaki, Kai ou Batora estivessem por trás. Intrigados, eles investigam até finalmente descobrirem o verdadeiro responsável, Shino-sensei, que usava seus insetos para limpar a academia, causando as situações misteriosas. Ao final da noite, todas as crianças, exceto Himawari, continuam acreditando nos mistérios da academia, satisfeitas com a aventura que viveram. No dia seguinte, a professora Han anuncia que os alunos participarão de uma sessão de treinamento prático na floresta próxima à academia. Ela explica que eles serão divididos em equipes de 3 e enfatiza a importância de fortalecer o trabalho em equipe. Himawari é designada para uma equipe ao lado de Kai e Soya, enquanto Kawaki é colocado em outro grupo. Durante uma conversa antes do treinamento, Himawari comenta com Kawaki que, como ela está na mesma equipe da princesa, ajudaria a mantê-la segura. Além disso, menciona que considera o trabalho em equipe essencial e que ela e Kawaki formam uma boa dupla. Kawaki, ciente de sua missão, a alerta para ter cuidado e garantir que Kai não descubra nada sobre sua proteção secreta. Quando chega o momento do treinamento, a atividade se desenrola normalmente até que Kai desaparece repentinamente. Himawari percebe sua ausência e alerta imediatamente Kawaki. Pouco depois, consegue encontrar Kai, mas antes que possam retornar com segurança, são surpreendidas por um urso que cospe fogo. As duas tentam fugir, mas Kai tropeça, deixando ambas vulneráveis. Antes que sejam atacadas, a professora Hana chega a tempo de salvá-las, e fica como distração permitindo a fuga das alunas. Após ser informado da situação, Kawaki se apressa para encontrá-las. Quando chega até elas, Himawari conta que Hana ficou para trás lutando sozinha contra o urso. Quando a professora estava em apuros diante da criatura, Kawaki chega e intervém, para em seguida derrotar o animal sem dificuldades. Mais tarde, o treinamento continua, e Kawaki se destaca ao superar todos os outros alunos durante as provas. Seu desempenho impressiona seus colegas, mudando a forma como o enxergam. No entanto, apesar de seu esforço, a equipe de Kai foi a que acumulou mais pontos e vence o desafio. Enquanto retornam para a vila, Himawari se desculpa com Kawaki por não ter conseguido cumprir sua promessa de proteger Kai. No entanto, ele a tranquiliza, reconhecendo que ela agiu bem diante da situação. No dia seguinte, Himawari tentou se aproximar de Ozuka, mas a garota, com seu jeito grosseiro, a evitou, deixando Himawari visivelmente triste. Enquanto isso, à distância, 2 indivíduos observavam discretamente as 3 garotas. Pouco depois, Neon se despediu e foi para casa, mas Ozuka e Himawari foram sequestradas pelos estranhos. Os criminosos pretendiam obter uma grande quantia pelo resgate de Ozuka, e ao perceberem que Himawari era filha do Hokage, decidiram tentar lucrar ainda mais com ela. Enquanto isso, Kai se encontrou com Kawaki, preocupada com o fato de Himawari não ter aparecido no local combinado. Kawaki, atento à situação, encontrou o colar de Himawari caído no chão e sugeriu que as garotas que estavam com ela poderiam saber de algo. Eles seguiram até a casa de Ozuka, onde perceberam que os funcionários da mansão estavam murmurando nervosos. Sem demora, descobrem um bilhete deixado pelos sequestradores, exigindo dinheiro em troca da garota. Ao analisarem a situação, Kawaki e Kai concluíram que Himawari também havia sido levada e decidiram ir até a casa de Neon em busca de mais informações. Enquanto isso, após os sequestradores adormecerem, Himawari convenceu Ozuka a tentar escapar. Aproveitando a oportunidade, ela golpeou um dos criminosos e ativou seu Byakugan para enfrentá-lo. No entanto, por ser apenas uma criança, logo foi dominada pelo sequestrador, que reagiu com fúria. Por sorte, Kawaki chegou a tempo de intervir e resgatá-la. Ele enfrentou o sequestrador, que atacou com jutsus de estilo fogo. No entanto, Kawaki demonstrou superioridade e deixou claro que aquele nível de técnica não
não era suficiente para detê-lo, avançando e derrotando o inimigo com facilidade. Após garantir a segurança de todos, Kawaki devolveu o colar a Himawari e alertou para tomar mais cuidado, lembrando-a de que o mundo estava cheio de criminosos desprezíveis. No fim, tudo se resolveu. Ōzuka, reconhecendo a ajuda que recebeu, agradeceu a Himawari por tê-la apoiado durante o incidente. Kawaki, por sua vez, elogiou sua irmã. No entanto, à distância, um misterioso indivíduo, aparentemente ligado aos sequestradores, observava a cena atentamente. Dias depois, Ōzuka foi escolhida para dirigir uma peça teatral inspirado no Sannin. Kawaki foi designado para interpretar a lesma de Tsunade, enquanto Himawari assumiu o papel de seu avô Minato. Para tornar a encenação mais autêntica, Ōzuka pediu a todos que trouxessem uma bandana falsa. No entanto, Himawari acabou esquecendo a sua, e Kawaki, sem pensar muito, ofereceu a dele que era verdadeira. Imediatamente, Himawari o alertou de que isso poderia expô-lo como um genin e comprometer sua missão secreta. Coincidentemente, naquele mesmo momento, Eiki percebeu a bandana real e, já desconfiado de Kawaki, e querendo afastá-lo de Kai, decidiu agir para desmascará-lo. Mais tarde, durante um ensaio, Eiki tentou de forma disfarçada pegar a bandana de Kawaki. No entanto, sua insistência e comportamento descuidado acabaram causando um acidente que danificou parte do cenário. Felizmente, graças à rápida ação de Kawaki, ninguém se feriu. Irritado com a atitude de Eiki, Kawaki repreendeu-o por prejudicar o esforço de todos que haviam trabalhado duro na construção do palco. Eiki, envergonhado, percebeu seu erro, e Himawari convenceu Kawaki a ajudá-lo a consertar os danos causados. Mais tarde, Ōzuka se aproximou de Kawaki com a bandana verdadeira em mãos. Durante a confusão, ela havia pegado o acessório, revelando-se ciente das intenções de Eiki. Ōzuka explicou que decidiu proteger Kawaki como uma forma de retribuir a ajuda que ele lhe deu durante o sequestro. No entanto, para a sorte de Kawaki, ela interpretou a situação de forma equivocada, acreditando que Kawaki era um ninja matriculado na academia como punição por mau comportamento. Pouco depois, Eiki voltou, dessa vez para se desculpar. Ele também mostrou a Kawaki uma nota anônima que havia recebido, afirmando que Kawaki é um ninja e tem um grande segredo que pode levá-lo a ser expulso da academia. Após Eiki se retirar, Kawaki começou a se questionar se havia alguém tentando afastá-lo de propósito, e sem perder tempo, correu para encontrar Kai. Enquanto isso, em outro local, o responsável por conspirar contra a sucessão de Kai ao trono se revelava, discutindo seus planos com um subordinado. Ele afirmou que nem mesmo Konoha seria capaz de detê-lo, e revelou que um assassino já havia se infiltrado na vila. Mais tarde, o inimigo se aproximou de Kai enquanto ela dormia, pronto para eliminá-la. No entanto, Kawaki chegou a tempo de intervir, forçando o assassino a recuar e fugir. Kai acordou e, ao avistar Kawaki, questionou-o sobre o que havia acontecido. No entanto, Kawaki optou por não revelar os detalhes do ocorrido, mantendo silêncio sobre o assunto. Internamente, ele tomou a decisão de proteger Kai por conta própria. No dia do festival e da apresentação da peça, o inimigo estava preparado para agir. Pouco depois, uma explosão ocorreu, e Himawari levou uma mensagem urgente para Kawaki. Enquanto isso, Shino reuniu os outros professores e compartilhou um bilhete deixado pelo responsável pelo ataque. A mensagem afirmava que a explosão havia sido apenas uma demonstração, e que em 20 minutos, diversas outras bombas seriam detonadas simultaneamente na academia. Além disso, o bilhete alertava que qualquer tentativa de sair da escola ou de contatar alguém de fora resultaria na explosão imediata dos explosivos restantes. Diante da ameaça, Boruto e sua geração se mobilizaram para ajudar a encontrar e desativar os papéis bomba espalhados pelo local. Kawaki, por sua vez, pediu a Himawari que ficasse de olho em Kai enquanto ele auxiliava Eiki a desativar um conjunto de selos explosivos que haviam encontrado. Para minimizar os danos, usou um clone como precaução. No entanto, o inimigo aproveitou o caos para agir, lançando uma cortina de fumaça e tentando atacar Kai. Mas Himawari, ativando seu Byakugan, percebeu a ameaça e atingiu o adversário o suficiente para que ela e Kai fugissem em direção à floresta. No entanto, o inimigo as perseguiu. Kawaki chegou a tempo de protegê-las e enfrentou o agressor, mas este ativou mais explosivos para garantir sua fuga. Quando a poeira baixou, Kawaki notou a professora Hana presa sob os escombros. Ela foi rapidamente resgatada e levada ao hospital. Enquanto isso, Kai finalmente compreendeu que todos aqueles ataques eram direcionados a ela e questionou Kawaki se era por isso que ele a protegia. Diante do questionamento, Kawaki permaneceu em silêncio. No dia seguinte, Himawari e seus colegas visitaram a professora Hana, antes de ela ser interrogada pela polícia. Mais tarde, Kawaki foi chamado para uma reunião com Shikamaru Sai e Naruto, onde foi repreendido por não ter informado sobre a presença do inimigo a tempo. Como consequência, foi oficialmente removido da missão de proteção a Kai. No entanto, Himawari conseguiu convencê-lo a continuar protegendo a princesa, mesmo sem estar formalmente designado para a tarefa. Pouco depois, com a ajuda de Eiki, eles conseguiram determinar a provável identidade do inimigo e sua possível localização. Seguindo essas pistas, correram até a mansão de Kai, chegando a tempo de protegê-la do agressor, que já havia ferido Batora. Kawaki enfrentou o adversário, que tentou mais uma vez fugir, mas desta vez foi impedido. O inimigo reagiu utilizando uma técnica ofensiva, mas Kawaki desviou de seus ataques até finalmente conseguir atingi-lo com um golpe direto. No entanto, antes que pudesse capturá-lo e descobrir sua identidade, o inimigo ativou seus próprios explosivos e se autodestruiu. Mais
mais tarde, com a missão de proteção oficialmente encerrada, Kawaki foi informado por Shikamaru Naruto e Sai sobre o desfecho do caso. O país do bambu havia retirado o pedido de proteção, pois o responsável pelo atentado contra Kai havia sido preso. Tratava-se de um ministro e guardião do meio-irmão mais novo da princesa, que tramava para que ela não assumisse o trono. Uma investigação revelou todas as provas necessárias para ligar o ministro ao atentado contra Kai. Himawari começou a suspeitar que Kawaki não frequentaria mais a academia com ela. No entanto, para sua alegria, ele decidiu continuar assistindo às aulas. Durante a aula, Himawari e os demais alunos deram as boas-vindas à professora Hana, que havia se recuperado. Aparentemente, ela não se lembrava de nada sobre o incidente. No entanto, mais tarde, ao conversar com Kawaki, fragmentos de memória começaram a surgir. Confusa, ela saiu correndo, e pouco depois, descobriu a verdade chocante. Ela possuía uma segunda personalidade maligna, que lhe revelou tudo o que havia ocorrido e assumiu o controle de seu corpo. Enquanto isso, Kawaki continuava desconfiado. Ele achava estranho que o inimigo tivesse desistido tão facilmente, suspeitando que ainda estivesse vivo. Diante disso, ele decidiu investigar mais a fundo. Durante uma atividade da turma em uma ilha, Kawaki e Himawari finalmente conectaram as pistas e descobriram que a inimiga era a professora. Determinados a impedi-la, correram para confrontá-la. No entanto, Hana agiu rapidamente, raptando Kai e fugindo. Himawari e Kawaki partiram em sua perseguição. No meio da fuga, Hana revelou sua natureza maligna, zombando dos alunos e dizendo que eles não passavam de uma distração para que ela pudesse completar sua missão. Utilizando seu jutsu de vento, levou Kai até uma ponte, onde aparentemente a atacou, deixando Himawari e Kawaki chocados. Em seguida, incendiou a ponte para impedir que fosse seguida. Quando o restante da turma chegou, Kawaki explicou o que havia acontecido, e todos se uniram para localizá-la. Trabalhando em equipe, os alunos conseguiram se aproximar do local onde a Hana maligna mantinha Kai refém ainda viva. Kawaki, por sua vez, decidiu revelar sua verdadeira identidade como ninja, e explicou sua missão de proteger Kai. Ele pediu que os outros alunos se afastassem, mas Himawari se recusou a deixá-lo sozinho, lembrando de que eram companheiros. Juntos, partiram para resgatar Kai, conseguindo protegê-la de um ataque iminente da inimiga. A personalidade maligna de Hana revelou que havia tomado o controle completamente, e que eles nunca mais viriam sua verdadeira professora. Além disso, afirmou que se ela morresse, a Hana boazinha também desapareceria para sempre. Em meio ao combate, Kawaki protegeu Himawari, e ambos fingiram ser atingidos por um ataque. No entanto, tratava-se apenas de um clone das sombras. Aproveitando a distração, os dois avançaram contra a inimiga, mas ela usou os sentimentos que os alunos ainda tinham por sua versão bondosa para se beneficiar, conseguindo atingir Kawaki. Em seguida, ergueu uma barreira de papel para ocultar seus movimentos e ataques. Diante disso, Kawaki lembrou a Himawari que seu Byakugan poderia enxergar através da barreira. Seguindo sua orientação, ela localizou a verdadeira posição de Hana e abriu uma brecha para que Kawaki pudesse atacá-la. Com isso, ele conseguiu finalmente derrotá-la. Pouco depois, os demais alunos chegaram ao local acompanhados de Sai e Batora, frustrando os planos da personalidade maligna de Hana. Desesperada, a vilã tentou se autodestruir, mas no último momento, sua personalidade bondosa conseguiu retomar o controle. Com o apoio de seus alunos, ela superou sua versão assassina e agradeceu a todos por acreditarem nela. No fim, sua bondade prevaleceu. Em Konoha, Naruto reconheceu o esforço de Kawaki e revelou que a personalidade maligna de Hana havia sido selada. Além disso, disse que graças a Kai, que pediu que tudo fosse mantido em segredo, Hana poderia continuar lecionando na academia sem que o país do bambu soubesse a verdade. No dia seguinte, Kai anunciou a seus colegas que retornaria ao seu país para assumir o trono de seu pai, que estava doente. Antes de partir, a turma decidiu apresentar a peça teatral sobre os três Sannin, e Kawaki surpreendeu a todos ao aparecer para participar da encenação. No final, todos se reuniram na estação de trem para se despedir de Kai. Emocionada, ela partiu para sua terra natal, declarando que jamais os esqueceria.